Olá, sou o professor João Arantes, na Universidade Federal de São Paulo, e dando prosseguimento aqui ao nosso curso sobre TEA-TDAH, vamos falar de uma estratégia que as famílias podem seguir, né, de comunicação, como se comunicar com as crianças, né? Então, o que desencadeia normalmente assim situações de estresse, né? Vamos falar numa situação de estresse aqui bastante comum, que é o estresse aqui das lições de casa, os deveres escolares, né? Então, só lembrando assim que a criança com TDAH, ela não controla o tempo, tá? Ela tem uma dificuldade de controlar o tempo, né? Se esquece do que ela tem que fazer. Ou seja, tem problema aqui com a memória de trabalho, né? Bom, aí o que ela normalmente faz? Ela superestima o tempo que ela tem para fazer algo, né? Então, olha, tem três lições para fazer, ela vai fazer, vou fazer isso aqui em meia hora, né? E não faz, né? Então, ela pensa que vai fazer em meia hora e acaba levando 3 horas para fazer, né? O tempo passa mais devagar ali na cabeça da criança. Ela acha que aquela meia hora aqui vai se esticar ali, ela vai conseguir fazer o que precisa, né? E ela perde tempo ali fazendo coisas inúteis, ou seja, né, então tem que fazer lição de casa, mas de repente olha e vê aqui, sei lá, um fio dental, começa a brincar com o fio dental, aí você tira o fio dental de perto, aí ela vai pegar aqui um plastiquinho, vai ficar brincando, vai ficar perdendo tempo em coisas inúteis, né, não relacionadas com a tarefa, né? Bom, e o problema é o seguinte, mas não é só em fazer a tarefa. Ela tem dificuldade em começar a tarefa, ou seja, para iniciar uma tarefa é complicado, porque ela está presa atenção em outras coisas, de repente está presa atenção aqui no joguinho, né? Então tem problema para começar, tem problema para dar prosseguimento com a tarefa, né, por causa da desatenção, e tem problema para finalizar a tarefa, né? Bom, então, o que acontece normalmente, né? Entra num ciclo aqui destrutivo, né? Porque quanto maior a demanda dos pais, maior a procrastinação da criança. Então, aí o pai vai e começa a cobrar com que a criança faça, a criança começa a procrastinar, né? E quanto maior a demanda dos pais, ali a pouquinho o nervosismo da criança aumenta ainda mais, né? E quanto mais nervosa ela fica, mais paralisada ela fica, né? E quanto mais paralisada, maior o desespero dela. Mais desespero, mais ela entra em conflito com o pai. Aí quando entra em conflito com o pai, aí o pai diminui a demanda, mas aí o problema já está feito, né? Ou seja, aquela demanda do pai ou da mãe para fazer a lição de casa, né, vai levando um aumento do nervosismo e chega uma hora que a criança aqui entra num colapso, né? Paralisa de vez, aí não consegue fazer mais nada, ou então pior ainda, né? Ela entra em desespero, né? Começa a se bater, né? Começa a jogar as coisas, né? Enfim, né? Então o que a gente tem que fazer? Tem que evitar entrar nessa dinâmica. Normalmente, né, os pais falam demais, né? Falar mais e mais não resolve o problema, só agrava o problema, né? Então, as sugestões que o Dr. Barclay dá são as seguintes, né? Primeiro, aproxime-se para falar. Essa é uma coisa muito assim, eu já vi muitas vezes isso, né? Então a criança está nervosa, aí o pai ou a mãe lá do outro lado grita: Ô, fulano, vai, faz isso, eu já te falei 10 vezes, né? Do outro lado da casa, né? Mas não tem que ser assim, tem que se aproximar para falar, né? Segundo, tocar gentilmente na criança, no ombro, ou no braço, ou nas mãos, né? Olhar nos olhos, diga brevemente em frases curtas, diretas, sem gritar, né? Então esse é um problema, né? Que o pai e a mãe já está pilhado, já está super nervoso, né? O que tem que fazer, tem que proceder ao contrário, né? Olhar nos olhos, dizer brevemente aqui, com frases curtas, né? E pedir para a criança repetir, falar: você entendeu o que eu falei, né? Para ver se ela realmente conseguiu, se ela ouviu aquilo que você disse, né? Bom, e depois agradeça de forma breve também, né? Agora, quando a criança entra nesse ciclo aqui e entra no descontrole, o que a gente pode fazer, né? Algumas ações que a gente pode tomar, né? Uma ação aqui é pedir para a criança parar o que está fazendo, ou seja, não adianta você insistir que a criança faça um dever de casa quando ela está nervosa, né? Não vai adiantar, tem que parar o que está fazendo, né? Segundo, respirar fundo, inspirar, soltar o ar, né? E tem que ver o que a criança gosta, né? Se gosta de uma musiquinha, bota aquela musiquinha que acalma a criança, né? Enfim, meditação, headspace, né? Alguma coisa que acalme a criança, sair daquele ambiente onde ela está e ir para um outro ambiente, né? Observar a situação, né? E dar continuidade, se for o caso, quando tudo estiver calmo. Ou dar continuidade no outro dia, né? Enfim, tá bom? Então falamos um pouquinho sobre essa situação, a gente vai ver outras situações aqui mais pra frente, tá bom? É isso aí.